bem-vindos à Lei da Paridade. Cá estamos, todas as semanas, comigo, Leonor Rosas, com a Adriana Cardoso e com a Maria Castelo Branco. Ouviram bem, um programa de comentário político feito por 3 mulheres jovens. Olá, eu sou a Cátia Mateus e este é O Céu é o Limite, um podcast onde os líderes das empresas portuguesas conversam sobre o seu percurso profissional, os altos e baixos que enfrentaram ao longo do caminho, as ideias mais ousadas, mas também os erros e fracassos, sempre com uma boa dose de gargalhadas pelo caminho. Junte-se a mim nestas conversas, ouça O Céu é o Limite em expresso.pt ou na sua app de podcasts preferida e deixe-se inspirar. E esta semana, como não podia deixar de ser, trazemos 2 temas do momento. Em primeiro lugar, a tentativa de assassinato de Donald Trump, e a Adriana proibiu-me de fazer comentários jocosos sobre este assunto, por isso vou tentar manter a máxima seriedade sobre este assunto. Em segundo lugar, numa segunda ronda, a propósito do 1º de maio, que é esta quinta-feira, certo? Sexta-feira, Dia do Internacional do Trabalhador, vamos falar um bocadinho das mais recentes controvérsias e vai para a frente e vai para trás do pacote laboral e, em geral, do que é o Dia Internacional do Trabalhador. Começando com o nosso primeiro tema, eu vou só introduzi-lo e depois vou deixar-vos dizer o que é que acham, até por ser que a Adriana particularmente tem mais a dizer sobre isto, como em geral tem sobre os Estados Unidos. E eu quando vi estas notícias, aliás, isto aconteceu no 25 de Abril, não foi? Isto aconteceu durante o nosso DJ7, na verdade. Pois foi, por isso é que não vi logo. Fomos nós no DJ7. Exatamente. Exato. Olha, obrigada às pessoas que vieram. É verdade. Pois foi muito incrível. Foi muito Obrigada. incrível. Sim. E eu lembrei-me, quando estava a ver as notícias, de um texto do Lenin em 1908. Oh my God. Isso vai ser engraçado. Em março de 1908, Lenin, a seguir, o regicídio em Portugal foi no dia 1 de fevereiro de 1908, o rei Dom Carlos foi assassinado, e o Lenin escrevia um artigo em que dizia que o rei Dom Carlos havia sofrido um verdadeiro acidente profissional dos reis. E eu acho isto uma coisa muito engraçada. Claro que achas. E ao ler as notícias sobre a tentativa falhada de assassinato do Donald Trump, não consegui deixar de pensar nestas palavras irónicas. Tipo, é um acidente profissional de todos os autocratas, no fundo, que eventualmente sejam alvo de uma tentativa, com sucesso ou não. Esta não teve sucesso, de assassinato. Do humor, no caso do Trump, tipo várias. Exato, no caso do Trump, várias. E enfim, se olharmos na verdade para a história da maior parte dos autocratas, ditadores, encontramos sempre tentativas de assassinato, algumas com sucesso. Neste caso, Cole Thomas Allen, que tem 31 anos, vive em Los Angeles, estudou na Caltech e trabalhava como criador de jogos e professor. Foi a pessoa que tentou assassinar Donald Trump. Houve uma quebra na segurança do evento que permitiu que ele se aproximasse o suficiente para conseguir estar perto de assassinar de facto o Trump ou Vance ou outro membro da administração. Como sabemos, não conseguiu cumprir o seu grande objetivo. Ele deixou uma carta para familiares e amigos próximos, que foi partilhada no New York Post, em que pede desculpa à família por ter mentido sobre o que é que ia fazer nesses dias, expõe brevemente os motivos para a sua tentativa de assassinato e detalha uma lista de alvos prioritários de quem achava mais importante assassinar. E acho que há 2 citações desta carta que eu achei particularmente marcantes. Em primeiro lugar, a sua justificação cabal de I am no longer willing to permit a pedophile, rapist and traitor to coat my hands with his crimes. E em último lugar, achei uma coisa que foi particularmente violenta e pesada, em que ele diz Oh, and if someone is curious about how he's doing something like this, it's awful. I want to throw up. I want to cry for all the things I wanted to do and never will, for all the people whose trust this betrays. I experience rage thinking about everything this administration has done. E com isto, eu achei esta frase especialmente uma coisa super pesada de se ler, e passo para ti, Adriana, para nos falares deste acidente de trabalho de Donald Trump. Bom, primeiro, quero dizer desde já que quando estamos num ponto em que o presidente dos Estados Unidos sofre uma tentativa de assassinato, como muito que se lhe diga, que já falarei daqui a pouco, é sempre um mau dia. Quando um dos representantes da democracia ocidental, no fundo, é de algum modo, e não Donald Trump em específico, mas o gabinete do presidente dos Estados Unidos, portanto, the office
do presidente dos Estados Unidos e os agentes dos serviços secretos que o tentam defender é alvo de uma tentativa de assassinato, é sempre um dia negro. Mas é especialmente um dia negro porque, para as pessoas terem noção, o Correspondents' Dinner é algo que foi criado pela Correspondents Association e no fundo não é ligado à Casa Branca. O presidente é sempre convidado. Donald Trump não tinha aceite ir, a não ser durante este ano, mas qualquer coisa que acontecesse dentro do próprio salão, no Hilton, poderia ter atingido qualquer pessoa. Para as pessoas terem noção, aquilo é uma sala na cave do Hilton, é mesmo na parte mais de baixo do hotel, e as pessoas estão tão coladas umas às outras que qualquer tiro que fosse de alguma maneira tivesse sido disparado de uma forma não premeditada ou num acesso de raiva, invariavelmente acabaria por muito provavelmente acertar alguém, que mais não seja, porque a presidente do Correspondents' Dinner estava literalmente ao lado de Donald Trump e portanto podia muito bem ter sido atingida. Só para corrigir algo que a Leonor disse há pouco, não houve uma falha de segurança e ele não chegou minimamente perto do presidente, no sentido em que como eu estava a dizer, o salão é no fundo do Hilton, é praticamente no que se pode considerar a cave, e ele só chegou ao segundo piso porque, para as pessoas terem noção, o Hilton é um mega empreendimento no sentido em que qualquer pessoa que tenha um quarto lá pode circular nos pisos superiores do hotel, só não consegue depois passar para a parte de baixo, em que para passar efetivamente tem que passar por um conjunto de medidas de segurança que mais não sejam os detectores de metal. E o que se passou foi que esta pessoa, e há vídeos relativamente a isto, foram libertados inclusive pelo FBI, desta pessoa a chegar aos detectores de metais e correr para conseguir furar a defesa dos serviços secretos, e automaticamente foi disparado contra ele, e ele acabou por disparar contra o agente que tinha um colete de balas e portanto não sofreu nenhum tipo de dano à sua saúde particularmente grave, nem sequer foi considerado que foi para o hospital num estado muito grave, e esta pessoa foi automaticamente imobilizada. Portanto foi uma coisa absolutamente mínima. Toda aquela... é interessante perceber que pessoas como o Wolf Blitzer estavam dentro da sala a relatar, e direto na CNN a falar sobre o tema, e como foi até noutro piso, as pessoas consideram, bom, mas então porquê aquele alvoroço todo? Porque de facto ele ficou... ele foi subdued, desculpem o anglicismo, mas foi dominado, ou seja, no outro piso e tudo. Qual é que era a necessidade de fazer aquele alvoroço todo? Eu acho que as pessoas não têm noção que toda a linha de sucessão dos Estados Unidos estava ali. Estava ali o presidente, o vice-presidente, o secretário da defesa, basicamente, praticamente todo o gabinete de E em última Donald instância Trump. não sabiam se ele estava sozinho, não é? Naquele Exatamente, momento. e portanto o que fizeram foi os serviços secretos puseram-se imediatamente à volta de Donald Trump, e J.D. Vance foi retirado imediatamente, porque eles os dois tinham que estar separados quando há um infringir do protocolo de segurança. Tem que os afastar aos dois automaticamente, para que se acontecesse de facto algum atentado, um segundo atentado na sala, tinham que estar os dois separados. Pronto, isto relativamente ao que se passou. O que é que no dia a seguir Donald Trump disse logo? Que aquele salão de baile que ele queria fazer e que ia arrebentar completamente com a estrutura e com a componentes da Casa Branca devia ser feito. A primeira coisa que ele basicamente disse quando foi entrevistado pela Fox News é que invariavelmente isto não teria acontecido se não tivesse sido no Hilton e tivesse sido no salão de baile que ele queria fazer na Casa Branca, que implicava arrebentar com um edifício histórico da Casa Branca, que é uma coisa, enfim, absolutamente E aposto que ia ter inconsequente. mesmo bom gosto. É assim, é tipo, sei lá, barrá-lo a ouro com uma penthouse parola que ele tem em Nova York, não sei o que é que ele ia fazer àquilo. Ou então transformar tipo numa versão do Vaticano meets Palácio Inglês, porque ele tem Ou tipo inveja, aquelas casas ele das tem plantações do sul. ele tem inveja do Sim. rei, ele tem inveja do King Charles e tem inveja do Papa. Sim, portanto alguma eu acho coisa que ele, parola que ele ia seria. fazer, mas assim tipo um... Desculpem, eu estava-me a passar. Estava a imaginar umas coisas que não vou dizer. Pronto, Não posso. para terminar, o grande tópico que está a ser Termina falado neste momento é o facto do Jimmy Kimmel, como é óbvio, sem fazer ideia de que acontecera uma tentativa de assassinato, tinha feito no programa dele 5 dias antes da tentativa de assassinato uma graça a dizer que a Melania Trump estava com muito bom aspecto, porque estou a tentar traduzir isto na minha cabeça para português, porque era uma futura viúva com muito bom aspecto. E depois, efetivamente, não é? Houve a tentativa de assassinato. E Donald Trump, a Caroline Leavitt, ou seja,
a responsável de comunicação da Casa Branca e todos eles o que estão a tentar fazer é redirecionar isto para uma ótica de isto não foi uma pessoa completamente maluca e enfim, que fez uma coisa, um ato isolado, mas estão a tentar transportar isto para o lado dos democratas e arranjar esse ponto do Jimmy Kimmel. Vou terminar só a dizer isto. As pessoas que estavam dentro daquela sala que fazem parte da administração Trump, pode ser que agora tenham noção, isto não é desejável, não desejo isto a ninguém, nunca deveria ter acontecido. E de facto eles não tiveram um atirador dentro da sala onde eles estavam, portanto a segurança deles no fundo nunca esteve propriamente em risco. Pensem que quando não quiseram aprovar nenhuma medida para banir armas semiautomáticas nos Estados Unidos, isto é a sensação que centenas de milhares de alunos nos Estados Unidos tiveram quando atiradores literalmente fizeram assassinatos em massa dentro das escolas dos Estados Unidos. E que há pais que enviam os filhos para a escola todos os dias com a sensação de que isto pode acontecer. Portanto, se servir para estas pessoas perceberem que tem que haver protocolos de segurança implementados em edifícios de Estado, também tem que existir nas escolas americanas e pode ser que assim se queira fazer alguma coisa sobre isto. Maria, o que é que tens a dizer-nos sobre este assunto? Olha, eu tenho muitas coisas. Achas que os democratas decidiram seguir a via da luta armada contra o... Opa, não, mas olha, por acaso queria falar dos democratas, porque já houve vários Ok, espera, vou tentar aqui. Isso era uma piada, porque evidentemente culpar o Jimmy Kimmel e uma piada Não, sobre a Melania Trump dias pelo que antes. aconteceu. Não, ainda por cima, eu tenho imensas questões em relação a isso. Mas espera, antes de ir aí, deixa-me só dizer uma coisa que é importante, que é vocês precisam todos de ir ver as reações do Kash Patel, que tem claramente um problema de álcool gravíssimo. E já toda a gente... estava à porta. O Kash Patel é o diretor do FBI, pronto. E está a ser responsabilizado pelas falhas de segurança. Precisam de ir ver as reações dele, porque ele, enfim, é cómico. Eu acho que ele estava tão bêbado que nem percebeu o que é que se estava a passar, e é o diretor do FBI. Ele não estava com um ar ótimo, não. Estava péssimo, mas aparentemente Ele estava um bocadinho tipo na aparentemente a DJ7 mulher ali dele da também estava Paridade. no quarto com um homem, portanto, na altura em que foi o shooting, portanto, desculpem fofoca, mas é que isto. E outra coisa de fofoca é vocês precisam de ver as reações de todos os homens naquela sala que querem muito ser esta coisa da direita conservadora, bring back masculinity, somos todos homens, não sei o quê. Inclusive há um homem lá que se está a esconder atrás da mulher grávida dele. Eu acho isto maravilhoso e, portanto... Eu gostei dos jornalistas a roubarem as garrafas de vinho do tipo, pá, nós vamos ficar aqui imenso tempo, está tudo certo, eu preciso só de álcool para aguentar esta Compreendo perfeitamente. O Kash Patel também percebe. Ele, bom, mas em relação, mas agora, do ponto de vista um bocadinho mais sério, há um problema com violência política nos Estados Unidos há muito tempo, há um problema com violência política crescente na Europa, há um problema com violência política a titulares de cargos públicos nos Estados Unidos que também tem vindo a crescer. E isto é hot take da minha parte, mas o Trump tem, de certa forma, incitado à violência política. Não sei se é um quando take não é... tão hot. Não, espera, não é. Mas tu já vais ver o meu hot estás take. muito hot. Não, já vais ver o... com este cabelo assim, todo assim para cima. Corroboro. Vocês não veem. Corroboro. Já não tenho a minha voz sexy e coisa. Nunca bateremos as alegações, desculpa, continua. Nunca justamente depois do DJ set, desculpem. O meu hot take é: o Trump tem, inclusivamente, gozou com. Relembra-me o nome, Adriana? Do John McCain, porque o John McCain foi preso no Vietnã. Não, mas não foi o John, não foi com o John McCain, foi com uma congressista que, bom, não sei, mas ele já gozou várias vezes com democratas vítimas de violência política. Este verão, inclusivamente o verão que passou, houve uma democrata morta por violência política e o Donald Trump e os seus amigos não disseram nada e alguns aplaudiram, inclusivamente. E o meu hot take é: eu estou um bocado farta, eu vou continuar a fazer porque eu tenho princípios, mas eu estou um bocado farta que os democratas nos Estados Unidos e os democratas num sentido mais geral, ou seja, as pessoas que acreditam na democracia, continuemos a dizer basicamente o que a Adriana disse, por exemplo, que é qualquer tipo de violência política é inaceitável, seja contra um tirano, seja contra não sei o quê. Eu não concordo que contra um tirano seja inaceitável. Eu não disse contra o tirano, agora disse contra o Presidente dos Estados Unidos. Pronto, contra o Presidente, sim. Potato. Pronto. Contra o Presidente dos Estados Unidos também considero inaceitável, mas estou um bocado farta do 2 pesos, 2 medidas. Estou mesmo. E portanto eu não sei qual é que terá de ser a posição dos democratas. Eu queria ir um bocadinho aqui extrapolar para uma coisa mais grave ainda, que é Donald Trump está a perder popularidade. Neste momento o New York Times publicou a poll mais recente, é o pior
nível de popularidade de Donald Trump, inclusivamente mais baixo do que no fim do seu primeiro mandato, em que a popularidade estava muito baixa, até por causa do Covid, etc. Ele está ainda mais baixo por causa do Irão, por causa da forma como ele está a lidar com a imigração. Eram tudo pontos positivos para Donald Trump, que têm descido astronomicamente, e portanto as midterms provavelmente vão correr muito mal aos republicanos. Mas há aqui um problema com os democratas, que é, parece que estão sentados à espera das midterms, não agitar muito as águas, que é para também, é aquela a velha máxima de se o teu inimigo está a fazer alguma coisa errada, deixa-o fazer. Mas no entretanto tens poucas figuras políticas do Partido Democrata a insurgirem-se contra o ICE e as incursões berrantes. A Hillary Clinton até fez questão de dizer que no mandato do marido dela tinham sido mais pessoas deportadas. Sim, mas e do Obama também, mas do Obama deportadas criminosos condenados. É isso, mas é que eu Sim, acho. Mas, ou seja, eu até acho o teu ponto é um bom contra. take. Não, é um péssimo take. É um Quer dizer, ótimo acho que é um bom take. o teu ponto contra o ICE e contra a violência do ICE é dizer não, mas o meu marido, Não. que by the way é um pedófilo Sim. e Não, mas é um ótimo take. deportou, Isso é outro deportou ponto. mais percebo, pessoas. mas eu percebo Sim, a é um Adriana, eu ótimo concordo take. que seja um bom Por take. amor de Agora, Deus. o problema deste take é que tu já estás a assumir que a janela de oportunidade política já não está contigo. Ou seja, já estás a assumir que está toda a gente a favor de deportação. E portanto estás a jogar nesse campo. Jogando nesse campo é um bom argumento, porque o que ela está a dizer é: o Donald Trump tem esta bandeira de deportar muita gente, mas o problema é que estão a deporta as deportar pessoas pessoas que não estão ilegais sequer no Sim, mas país isso e é- está a mas gastar isso é esforços com coisas que não fazem aceitando sentido. o plano discursivo de Claro, depois podes das dizer Os democratas deportação em nunca massa. foram, mas os democratas Mas nunca a foram Hillary contra a Clinton- deportação. Certo, mas A eu Hillary não Clinton nunca estou. foi de esquerda. Nunca me ouvirão dizer bem da Hillary Clinton, muito menos do Bill Clinton e companhia. O meu ponto é: eu estou de acordo contigo quando tu dizes não há democratas suficientes a criticar o ICE e a ação brutal do ICE, é verdade, e essa não é uma resposta ok ao que está a passar com o ICE. Não, sobretudo é uma resposta, e aqui por acaso eu acho que era interessante ir para a política interna, mas és tu que estás a moderar, mas há um problema na esquerda, ou seja, política interna, porque acho que se liga a uma coisa que aconteceu a semana passada. Há um problema grande na esquerda portuguesa e na esquerda mundial, que é como lidar com a direita populista. Dois tipos de resposta que aparecem, que é ou tu fazes como o Merz e chegas-te ao centro e tentas usar as bandeiras da direita mais radical, como por exemplo a questão da imigração, fazes tune down do populismo de direita e aplicas medidas para responder aos problemas das pessoas. Essa é uma resposta. A segunda resposta é pela esquerda populista, como em França, o que tu vês com Mélenchon, aliás, já há algum tempo, e com a França Insoumise. Em Portugal tens isso representado pelo Partido Socialista versus Pedro Nuno Santos, não é? Que apareceu agora. E por acaso, Leonor, assim passa a bola para ti, que é... Eu sei onde é que tu te posicionas, acho que toda a gente sabe. Pronto, vou-te fazer aquelas perguntas retóricas, que é que tu posicionas do lado da esquerda populista, mas tu não achas que... ou seja, que precisas ter uma esquerda populista para fazer frente à direita populista, mas a minha questão é, onde é que depois fica... Eu não sou especialmente fã do termo populista para começar, não é um termo que eu costumo usar para Eu estou só a dizer, eu estou a dizer caracterizar o isto, que quer calma, que calma. seja. Parênteses, eu estou a usar isto como direita populista, esquerda populista, porque na teoria da Chantal Mouffe. Eu não sou a maior fã da Chantal Mouffe. Então explica porquê, conta-me. Mas tu és fã da estratégia de frentismo e da estratégia da França Insoumise. E do Varoufakis, por exemplo. Ela não gosta do sou. Varoufakis. Eu acho que Varoufakis Vocês, Ok, vocês às vezes. E não fui eu. Não, eu a Adriana disse. às vezes julga-me erradamente. O Varoufakis não és tu. Coitadinha, eu não acho que gosto. a Adriana acha que eu sou muito, muito mais fofinha do que sou. Pois exato, é que o Varoufakis eu acho que é super tipo. Mas eu não quero ficar nessa Mas tu és discussão, mais- sou eu que estou a. Mas és mais fã da a França moderar. Insoumise. Sou uma grande fã Pronto, da França é essa a minha Insoumise, questão. Ou seja, apesar de reconhecer alguns problemas, nomeadamente o Mas tu- excessivo centralismo na figura do Mélenchon. Mélenchon. Pronto, a minha questão é: tu não achas que a França Insoumise está a ir pela linha da left-wing populism para fazer face à direita populista? Acho que tu discordas de um termo que, por exemplo, o Mamdani aceita. Ou seja, enfim, eu não vou entrar pela discussão do que é populismo ou não. Tenho muitas dificuldades com esse termo, no sentido em que acho que muitas vezes faz significar ou faz parecer que uma política que fala de forma menos complexa é necessariamente populista.
e isso pode ser uma discussão para outro programa, mas eu não adoro esse termo, contrariamente a muito boa gente de esquerda de quem eu gosto, que gosta desse termo. Não adoro a Chantal Mouffe porque eu acho que ela faz um uso abusivo da teoria gramsciana, sobretudo. Mas passando para o nosso segundo tema, porque já estamos Amo a Chantal Mouffe. porque como sempre já estamos um bocadinho pressionadas pelo tempo. Eu vou só a Maria disse uma coisa sobre a morte dos tiranos e sobre se é ou não legítima a violência de um tirano, e há um livro muito bom do Geoffroy Dagan-Henry, que é um filósofo francês, em que ele fala sobre essa questão da não violência. O que é a não violência? A violência há sempre, o Estado tem um monopólio da violência, isso é um facto. Ou seja, seres não violento é aceitares que o monopólio da violência pertence ao Estado. E ele faz uma reflexão muito interessante sobre isso, quer independentemente da posição que se tenha sobre este assunto, e vale a pena. E passando muito rapidamente para o nosso segundo tema, nós vamos celebrar esta sexta-feira o dia 1 de maio. Dia 1 de maio é o Dia Internacional do Trabalhador, que celebra desde 1899, começou a ser celebrado por iniciativa da Segunda Internacional Socialista, e é um dia que se celebra porque em 1886, na sequência de várias greves nos Estados Unidos, em Chicago, houve houve várias represálias policiais contra os trabalhadores em greve, que acabaram por marcar o movimento operário da altura e por marcar este dia que se celebra como um Dia Internacional dos Trabalhadores, muito marcado ao início pela luta pelas 8 horas de trabalho por dia, e ao longo das décadas e enfim, dos séculos, foi assumindo geometrias variáveis mediante as lutas da classe trabalhadora ao longo do tempo. E a propósito deste dia que se celebra já esta sexta, trazemos aqui uma segunda ronda de reflexões, enfim, sobre direitos do trabalho, especialmente sobre o pacote laboral e sobre esta confusão à volta dele, e sobre confusão confusão mesmo sobre este assunto. E Adriana, começo contigo, que disseste que tinhas alguns apontamentos para dar sobre este assunto. Tenho os seguintes apontamentos. Cada vez mais a tese deste governo é que a comunicação não funciona, que esse é o grande problema, e que o problema é a comunicação. Eu não acho que exista comunicação que salve o ponto-chave deste pacote laboral, que saiu torto a partir do momento em que tu entras numa mesa de negociação dizendo a priori que as grandes trave-mestres não são negociáveis, portanto automaticamente retiras o ponto da negociação. Acho que este governo arrisca-se seriamente a ser visto da seguinte forma: ou Luís Montenegro de facto conseguia passar algum tipo de coisa que fosse minimamente estrutural até 2027, ou a partir daí vai começar em campanha eleitoral e portanto depois tinha que entregar subsídios, falar com corporações, etc. E portanto não era possível de facto legislar ou aplicar um conjunto de leis do que ele possa considerar uma reforma estrutural marcante. E portanto teve uma janela de 1 ano e meio, 2 anos, e este tipo de coisas demora algum tempo a preparar, e teve uma ministra extra solícita que teve uma visão de país sempre, e que acho que este primeiro-ministro achou que era profundamente aceitável. Eu acho que é perfeitamente passível nós discutirmos um conjunto de coisas como um banco de horas individuais. Acho que isto era negociável, é o meu ponto. Um banco de horas individuais no conceito de o empregador e o trabalhador poderem negociar diretamente e permitir que se faça uma resposta em picos de produções nas empresas portuguesas, porque existem picos de produção, obviamente, e picos de produtividade em muitas das empresas portuguesas. Acho debatível. Acho que a questão do outsourcing, e estou a falar só nos pontos-chave, traves-mestra, acho que na questão do outsourcing também se poderia debater no sentido em que já existem condições em que o outsourcing existe, e existia antes e só foi revertido na totalidade na agenda do trabalho digno, e portanto não é como se isto fosse uma coisa altamente inovadora, mas existem coisas nesta lei laboral que nenhuma central sindical podia aceitar. Eu vou dar só um exemplo. Neste momento existe um limite de contratos a prazo que tanto no direito do trabalho aplicado à função pública como no direito do trabalho aplicado aos trabalhadores da função privada podem ser exercidos, e especialmente no mesmo posto, em que mesmo assim existem empresas e em setores que o que fazem é trocarem as pessoas de postos e de setores para conseguirem perpetuar a nossa geração em contratos a prazo e na precariedade. Portanto, quando já existe uma lei em que mais do que o Ministério do Trabalho sabe que existe um abuso pela parte do tecido empresarial, o que é que eles decidem fazer?
Então vamos tornar perfeitamente admissível que um trabalhador, desde que nunca tenha tido um contrato por tempo indeterminado, esteja consequentemente num contrato a prazo. E tornar possível que desde o momento que tu entras no mercado de trabalho, não recuou porque não ficou no pacote final. Mas foi uma vitória da UGT. Não ficou no pacote final. Isso não ficou no pacote final porque a UGT não aprovou. E além disso, tu não sabes o que é que o governo. Tu não sabes. Vitória da UGT. Tu não sabes o que é que como a UGT não aceitou esta negociação, não sabes o que é que o governo vai apresentar na Assembleia da República para chegar a aprovar. Mas aí ainda vais ter que esperar pela última reunião da Concertação Social. Está bem, mas o meu ponto geral é a UGT não poderia aprovar este tipo de conceito, por isso é que eu disse que isto nunca era negociável a priori. Era esse o meu ponto. Sim, isto nunca era negociável. Deu um sinal de boa vontade negociado, acho que foi o único. Não era negociável a priori, nunca devia ter sido sequer sugerido. Não podemos viver num país em que isto seja a ideia que o governo tinha para o país, porque na verdade se pudesse, era isso que eles acabariam por passar. E não sei se isto inclusivamente, que era o meu ponto final e depois calmo, que dado que a UGT tenho muitas dúvidas que vai aprovar este pacote laboral como está ou como possa vir a ser alterado no futuro, no sentido em que acho que já não existe matéria em que possa ser negociado muito mais. Não sei o que é que vai chegar ainda à Assembleia da República, o que significa que se forem feitas cedências ao Chega nos pontos em que eles querem, ou que, como sabemos que é provável que possa acontecer neste governo, negociarem-se coisas em pacote, no sentido em há esta lei da nacionalidade, há este conjunto de coisas que vocês querem, nós cedemos aqui, vocês cedem deste lado, que este tipo de medidas não acabem por passar na Assembleia da República. Claro que depois podem ser vistas em Tribunal Constitucional e seja aquilo que for, mas tenho muitas dúvidas da seriedade de uma negociação que começa com um pedido de medida deste tipo. As centrais sindicais não tinham outra coisa que fazer, porque na altura não falámos sobre isto, do que marcar uma greve geral como fizeram na altura. Maria, e tu? Olha, eu só estava a dizer isto porque eu acho que este processo negocial todo foi muito mal feito. Isto já é uma lapaliçada, ainda bem que é, mas a Ministra do Trabalho fez isto com os pés. Não a proposta, porque a proposta até tem uma base ideológica com a qual eu discordo, mas é mais ou menos defensável de um ponto de vista ideológico. Aliás, Carlos Moedas, não sei se vocês viram a semana passada, Carlos Moedas passou-se e disse: se isto peca é porque não é longe demais, tipo, não vai longe demais, é só por isso que peca. Estreou-se num comentário político a dizer isto. Mas a própria reforma não é feita com os pés, a negociação é feita com os pés e aos pontapés mesmo, porque a Ministra do Trabalho passou-se. Ela tem ar de, eu não a conheço, mas ela tem ar de levar a sua à frente e de não ouvir muitas outras pessoas. Suspeito que também não tenha ouvido muito o Primeiro-Ministro, que teve que ir salvar depois da greve geral que a Adriana falou, porque as negociações estavam completamente cortadas. E o Primeiro-Ministro teve que chamar Mário Mourão Belém para acalmar as hostes e para pôr água na fogueira que estava ateada tipo um madeiro louco, descontrolado, mas não é por causa da UGT, era mesmo por causa da Ministra que estava a passar nas negociações. E entretanto teve uma demonstração de boa vontade negocial, parece-me a mim, eu posso estar, é assim, corrijam-me depois, mas a minha ideia é que é contrária à da Adriana, que é a questão da duração dos contratos a prazo. Parece-me que foi a única vitória clara da UGT, porque foi o único sítio onde o governo de facto recuou sem contrapartidas e disse: ok, nós vamos deixar isto cair. Em tudo o resto houve concessões de ambas as partes, e a UGT também cedeu em algumas coisas, ficou com vitórias parciais que me parecem pouquinhas, porque ficou, uma das coisas era, por exemplo, o UGT não queria, esqueço-me da medida em específico, mas o UGT não queria que se aplicasse a todas as empresas, não se queria que se aplicasse de todo, aliás, e o governo diz: está bem, então vamos só aplicar esta medida às pequenas e microempresas. É o outsourcing. Exato, é o outsourcing. As médias estão fora. E a UGT pode reclamar uma vitória parcial. Mas o grande problema aqui é que depois tu dizes assim: tá bem, mas vocês estão contra o princípio é que está errado para vocês, e portanto a UGT foi sempre colocada numa situação muito complicada nestas negociações, e contratos a prazo parece-me que foi a única vitória clara. Eu não acho que seja suficiente para a UGT passar esta medida, até porque não esquecer que a UGT ainda não está calma depois da cooperação que houve quando das negociações para a alteração para as alterações do Código de Trabalho durante a Troika, okay? Que o UGT teve, por interesse nacional invocado na altura, teve que aprovar, e não é pacífico dentro da central sindical, não é pacífico também
esta reforma laboral. Inclusivamente nós vimos altos dirigentes da UGT a semana passada falar da possibilidade da UGT partir caso esta reforma laboral seja aprovada. Mário Mourão? Aliás, não, Sérgio Monte, o secretário-geral adjunto, disse, e eu vou citar: se quebrássemos essa unidade, era um problema muito grande se quebrássemos a unidade dentro da UGT. Isto para explicar porque é que a UGT vota toda em unidade na quinta-feira, em uníssono, e ainda bem que vota. Por causa disto, Sérgio Monte diz: se quebrássemos esta unidade, era um problema muito grande, porque há partidos de uma direita mais radical que querem penetrar no movimento sindical e podiam ter aqui uma oportunidade se a UGT se partisse ao meio. Este é um dos grandes problemas de Mário Mourão neste momento, que vai a votos no UGT no final do ano. Aliás, protelou as eleições dentro da central sindical, também provavelmente por causa disto. Há um grande desconforto com esta reforma laboral. Portanto, a UGT, Mário Mourão neste caso e Sérgio Monte também, estão a lidar com pressões externas da parte do governo e com várias pressões internas dentro da central sindical. E portanto eu estou aqui a fazer uma coisa de bolinha mágica maia, que é: eu não acho neste momento que esta reforma passará. Não passando, a ministra não passando, Olha, nem no Parlamento, Adriana. ou seja, nem na Concertação Social, e por consequente não sei se passa no Parlamento, ou se passar no Parlamento não sei se passa no Presidente da República. Portanto tem uma vida muito tenue. Eu acho, e não digo isto levemente, estou a medir as palavras, eu acho que se a reforma não passar, a Ministra do Trabalho está a prazo. Se a reforma não passa neste momento, a Ministra do Trabalho tem de se demitir. Sim. Mesmo. E good riddance. E só para terminarmos esta ronda, eu queria deixar alguns comentários. Na verdade, não me apetece ter de me repetir sobre o que já disse sobre a lei laboral noutros episódios, e acho que vocês são muito melhores a descrever essas minundências das complicações políticas dentro do PSD e com o GT e etc. E eu gostava apenas de trazer algumas ideias, uma abordagem mais histórica do contexto histórico em que esta lei do trabalho surge, enfim, a nível global, mas a nível da história da economia em Portugal. Em primeiro lugar, gostava de dizer que, enfim, desde o fim da Segunda Guerra Mundial até mais ou menos ao início da década de 70, 80, a maior parte dos países ocidentais adotou uma série de medidas keynesianas. Keynesiano é um termo que é muito discutido, usado por uns, usados por outros, todos são keynesianos de repente, mas de facto refere-se a este conjunto de medidas que consolidaram o que é hoje, ou o que resta hoje, do Estado Social na maior parte dos países da Europa Ocidental, que não eram socialistas, também como uma resposta ao grande crescimento dos partidos comunistas, incorporando algumas das suas reivindicações e mantendo o capitalismo. Ou seja, esta ideia de manter o capitalismo com um ritmo estável de crescimento económico, enquanto as condições de vida da população iam também aumentando. Mas, enfim, a década de 60 foi muito conturbada na economia mundial e o keynesianismo acabou por fracassar no sentido em que mostrou que nem uma versão controlada do capitalismo era capaz de proporcionar um bem-estar a todas as pessoas que crescesse infinitamente. E, como nós sabemos, esta tempestade perfeita de várias coisas acabou por levar à criação do que se chama o neoliberalismo. E, enfim, todas nós já discutimos as questões de Ronald Reagan, da Margaret Thatcher. Enfim, a Adriana é muito fã da Margaret Thatcher. This is fake news! Caros ouvintes! A Adriana de 2015 era muito fã. Mas a Caros Leonor ouvintes. 2015 também dizia coisas. A Adriana de 2015 passava-se mesmo. Pronto, então, se vocês não querem que eu ponha em cima da mesa vocês 2015... Eu posso dizer, eu gostava da Ayn Rand. Eu passei-me dos cornos mesmo. Eu passei-me. Eu ia dizer mais não era. Eu não vou dizer porque eu não também quero... disse, eu acabei de dizer que me passei dos... Não quero ser Por favor, ponham bip. despedido assim. A Leonor tem um passado também. Pronto, olha. Parecido com a minha gestão do tempo. Mas eu fiz uma piada sobre a Margaret Thatcher e desviei-me completamente no assunto. Pronto, mas vai. Não, Se é outra vez com o tempo, como tu és, na verdade, ideologicamente. Eu vou ser muito rápida e eu acho que estas reformas se inserem e continuam banhadas no período, imersas no período histórico em que nós vivemos, que é o período do neoliberalismo, e faz sentido pensarmos nele. E nesse sentido vou só deixar algumas recomendações de leitura muito rápidas. Eu acho que o David Harvey escreve muito bem sobre isso, também o David Graeber e até também o Michel Foucault,
sobre como vivemos num período de financiarização absoluta da economia, financiarização de nós próprios, dos nossos desejos, do nosso tempo livre, e também de uma desregulação total do mercado de trabalho e a privatização de setores que antes, durante o tempo do keynesianismo, eram públicos, abrindo novas áreas de mercado, nomeadamente saúde, educação, etc. E acho que hoje continuamos imersos no que é o contexto discursivo do neoliberalismo e termino mesmo com isto, porque eu sigo o tempo. Uma crise representa, em geral, um momento de ajuste de contas entre trabalho e capital, que pode ir para um lado ou para o outro. Houve uma crise que fez com que as políticas keynesianas fossem adotadas. A crise dos anos 70 fez com que houvesse um ajuste da parte do capital face ao trabalho. E acho que isto é uma coisa mais ou menos, enfim, não, mais ou menos consensual. Sim. E acho que é importante lermos estas propostas que pretendem um aumento da precarização do trabalho, um aumento da atomização, um ataque ao sindicalismo e às possibilidades de sindicalização como uma continuação deste tipo de política. E como já estamos apertados de tempo, passo para ti, Adriana, sem mais demoras, para nos dizeres o que é que recomendas a quem nos ouve. Eu li uma peça muito difícil este fim de semana e partilhei-a ontem e tive um conjunto de mães muito exaltadas a mandar mensagem e, portanto, eu quero fazer um assunto de saúde pública, pequeno momento de saúde pública muito sério. Eu partilhei um artigo sobre free birth, que é enfim, como tudo aquilo que é mau está a começar nos Estados Unidos, não é? Começa lá. Há um movimento nos Estados Unidos que, junto com aquelas pessoas de oh meu Deus, vou fazer queijos tipo com as minhas próprias mãos e manteiga e pronto, whatever, tentaram levar isso agora também para os partos, em que é completamente diferente ter um parto em casa acompanhado por profissionais de saúde, dos quais eu já tenho muitas críticas, mas acho que é uma decisão da própria mãe, para free births, cujo conceito significa literalmente ter um parto em casa sem nenhum presente, absolutamente nenhum especialista, médico, ou enfermeiro, ou parteira, ou doula, ou o que for. Ninguém. É literalmente... Não é doula que se diz? Eu acho que não, mas é como tu... Enfim. Uma doula. É algo que quando... E está-me a acontecer a mim, neste momento que penso em ser mãe e estou a pensar sobre isto e percebendo que existem muitos problemas nos Serviços Nacional de Saúde e na maneira como os Estados tratam a mulher grávida, que é o ser mais desprotegido da sociedade, e o facto de, por exemplo, em Portugal, o conjunto de episiotomias que existem, o conjunto de violência obstétrica que existe, o facto de existirem mães pobres que não conseguem ter acesso a cuidados de saúde porque efetivamente a urgência do público no qual iriam fazer o seu parto está fechada, e existe uma disparidade enorme nos nossos serviços nacionais de saúde. Nos Estados Unidos, obviamente que não há um Serviço Nacional de Saúde, mas o meu ponto sobre isto é o seguinte: a resposta a sistemas nacionais de saúde que não estão a responder aos problemas das mulheres grávidas não é ir para casa e esquecer séculos e séculos de avanço científico. Não faz sentido que a nossa forma de combater o facto de efetivamente ser um transtorno uma grávida ter um filho numa ambulância, achar que ter em casa sozinha, sem nenhum acompanhamento médico, é melhor. Não é. E portanto todas as pessoas muito exaltadas nas minhas mensagens e mães exaltadas nas minhas mensagens, eu peço imensa desculpa, mas o título deste texto, vou dizer isto e vou-me calar já, que é She wanted a free birth, it put her and her baby in grave danger. Diz tudo. É que não é só vocês que estão a pôr em risco, é o vosso bebê. Mary Whitecastle, o que é que tens para recomendar? A Mary Whitecastle, depois de ter ficado chocada com a intervenção da Adriana, porque por duas razões que eu não vou nomear, vai recomendar... Para dizer dula? Não, obviamente que não foi por isso que nós ficámos chocadas. Opa, tu também, obrigada. Mas fiquei chocada feliz. Seguimos. Prossigamos. Queres anunciar alguma coisa a quem nos ouve? Não tenho nada a anunciar. Okay. Por favor, não tenho nada a anunciar. Não tenho nada a anunciar. Ok, Maria, focus, que eu estou a ser péssima com o tempo agora. Eu acho que vou dar uma tia querida para os vossos bebés. Pois vais, mas ainda não é agora, eu tarô mesmo. Vou ensinar-lhes tarô. Então, eu vou recomendar um espetáculo de uma amiga muito querida que vai estrear no Teatro Municipal Amélia Rei Colasso, em Algés, na quinta-feira, e vai estar até dia 23 de maio, que se chama Ana, onde fica
Guernica, que é uma produção que vai refletir sobre o luto, sobre o papel da arte na guerra, sobre o papel da arte na paz, e é uma ideia do Frederico Coutinho e o texto é do Luís Lobão, ensinado pelo Tiago Fernandes, e eu acho que vai ser muito giro. Eu vou lá estar, juntem-se, aquilo vai estar durante quase um mês e portanto não há desculpas. E para terminar, eu vou recomendar um livro inesperado, hein? Até houve uma pessoa que apareceu no nosso DJ set com uma coisa, a Leonor recomendou um livro. Isso foi muito engraçado. E perguntaram quando é que tu ias ao Olivier. Not this again. Pois foi, porque ela mentiu-nos descaradamente no programa. Como assim? Ela disse-nos que ia cumprir uma aposta e não cumpriu. Não, isso é, pois, sim, claro. Mas imagina. Cool. Sim, eu sei. Mas Pensei que estavam com pressa para olha, acabar o sabes com episódio. quem é que tu podes ir ao Olivier? Não é connosco. É verdade. Nunca faria isso a uma pessoa que eu amo, era incapaz. Portanto, vão vocês e acabou. Vá, prossigam. Ok, eu vou amo estas terminar novidades todas. assim que ela dropa no Estou podcast. excitadíssima. Olha, pronto, mas eu não vou ao Olivier contigo, amiga. Portanto, tu tens que ir cumprir a aposta e tens que Foi uma levar. aposta que ela perdeu, nós não. Nós acertámos. Tens que levar a pessoa que tu amas. Exato. Ela que sofra contigo, é para o melhor e para o pior. Como é que se diz na saúde e na doença. Exato, na saúde e na doença. Vou ser bem rápida agora, porque vocês estão a palhaçar. Desculpem, hoje estou super desconcentrada. Hoje. É verdade. Eu vou recomendar um livro que se chama HHHH, ou seja, são 4 Hs, de Laurent Binet, que é um escritor francês, acho eu. É um livro escrito em 2009 e é um romance que tem este título por causa de uma piada que era repetida nas fileiras nazis, que traduzido para português significa O Cérebro de Himmler, chama-se Heydrich, e é um livro, e eu acho que é um livro, mesmo do ponto de vista da forma, absolutamente genial, porque explora a tensão de escrever sobre uma figura horrível, e ele escreve sobre o Reinhard Heydrich, que foi um destacado membro das SS, e foi a única alta patente nazi durante a Segunda Guerra Mundial a ser assassinada por militantes da resistência, neste caso da resistência checoslovaca, e é um livro incrível que nos conta uma história de sacrifício única das pessoas, dos 3 homens que o mataram, mas também nos faz mergulhar imenso nas angústias de escrever sobre figuras ou eventos históricos que causam dilemas morais e de descrever a vida de uma pessoa horrível. E recomendo muito, muito, muito este livro a quem nos ouve. E assim, chegamos ao fim de mais um Lei da Paridade, um programa de comentário político semanal. Como sempre, podem ouvir-nos nas habituais plataformas de podcast e no site do Expresso e da SIC Notícias. Até à próxima semana. Olá, eu sou a Cátia Mateus e este é O Céu é o Limite, um podcast onde os líderes das empresas portuguesas conversam sobre o seu percurso profissional, os altos e baixos que enfrentaram ao longo do caminho, as ideias mais ousadas, mas também os erros e fracassos, sempre com uma boa dose de gargalhadas pelo caminho. Junte-se a mim nestas conversas, ouça O Céu é o Limite em expresso.pt ou na sua app de podcasts preferida e deixe-se inspirar.